Bom, pessoal, como o vídeo desse tópico estava ficando muito grande, eu resolvi dividir em dois para não ficar muito cansativo. Então, vocês aproveitam aí entre um vídeo e outro para dar uma descansada, tomar uma água, né? Então, agora a gente continua aqui conversando sobre os visuais, os gráficos do Power BI, tá certo? Nós fizemos aqui alguns, eu vou ir para a página 2, tá? Vou para a minha página 2 para deixar esses aqui por enquanto, depois lá no tópico 8 que a gente vai trabalhar com a ordenação, a organização e a montagem final do nosso dashboard, tá? Agora eu vou continuar trazendo alguns elementos, alguns visuais importantes aqui para vocês verem como funciona. Vocês me viram utilizando esse aqui, cartão de informação. Ele é muito importante, ele é simples, mas é um elemento que vai estar presente em praticamente todos os seus dashboards, que é onde a gente coloca totais, né? Então, você cria um cartão, ele só tem campos, ele não tem como colocar mais de um dado, né? E você vai trazer algum campo, por exemplo, o valor total. Coloquei aqui o meu valor total, então está um pouco grande demais, eu vou diminuir aqui, entro em formato, ele tem aqui geral, tem rótulo de dados, aqui eu consigo diminuir o tamanho dessa fonte, está grande demais, eu vou colocar aqui, vou colocar 28, depois se precisar a gente ajusta. Então ele cria esse card, que é a informação de um, vamos dizer assim, um totalizador, KPI que eu quero deixar ali bem explícito na página. Por exemplo, se eu estou fazendo uma página que vai tratar de valores de venda, né, além de aquele tanto de gráfico dividindo as vendas por país, por estado, por ano, é legal eu deixar um card com valor total, que é uma informação que interessa muito, né? Então eu vou deixar aqui um card com valor total, vou colocar aqui uma sombra nele. Esse é legal colocar uma sombra porque é uma informação que merece destaque no seu dashboard. E eu vou criar mais dois cartões aqui. Esse eu criei trazendo aqui a coluna valor total, né, que é uma coluna calculada que a gente criou. Não precisa ser necessariamente uma coluna calculada. Eu vou trazer aqui ticket médio também. Vocês lembram que a gente criou o ticket médio para calcular aí quanto em média o cliente gasta em cada compra? Vou criar aqui. E outra coisa legal, eu formatei esse aqui com sombra e com a fonte do tamanho que eu queria. Eu não preciso fazer tudo de novo nesse aqui. Ele tem aquele pincel de formatação que a gente está acostumado a ver em outros programas como Word e Excel, né? Então eu seleciono esse aqui, clico no pincel de formatação e clico nesse aqui. E ele vai trazer a formatação de sombra e de tamanho de fonte para esse aqui. Não trouxe o tamanho, tá? Eu vou deixar no tamanho aproximado aqui. Depois a gente vai ver questões de ajustar tamanho de elementos e tudo, tá? Então eu vou já tenho um card aqui de valor total e um de ticket médio. Vamos trazer também um de unidades. É um dado interessante, né? Quantas unidades foram vendidas. Vou clicar aqui, mais um cartão de informação. Ok. Trago aqui unidades para campos. Outra coisa que funciona, eu comentei com vocês, clicar no checkbox. Como é um cartão, não tem risco dele colocar no lugar errado, pode usar, mas poderia ser assim também. Pego unidades, arrasto e solto aqui em cima do gráfico. Ok, vou copiar a formatação do mesmo jeito. Então eu tenho aqui 6 cards que daqui, quando a gente for finalizar o dashboard, vão ser os cartões de informação, os indicadores principais aqui da minha página, tá certo? Então, vou deixar eles aqui embaixo, no cantinho, para depois preocupar em organizar. Agora que a gente já viu o card, vamos passar para a tabela, que também é um visual muito importante aqui no Power BI. Para criar uma tabela, eu vou vir aqui nesse ícone, tabela. A gente vê de cara que ele também só tem entrada de valores aqui. Só que diferente do card, que só aceita um valor, eu posso colocar vários campos aqui dentro de valores. O primeiro que eu vou trazer é o campo estado dentro de filiais. Vou arrastar ele para cá.
e ele vai me mostrar os 4 estados. Se eu vier nessa tabela filiais para dar uma olhadinha, a gente vai ver que temos 4 estados, mas que, por exemplo, São Paulo aparece 4 vezes, Minas Gerais aparece 3, um para cada loja, né, em cada estado. Mas ele aqui, ele sumariza, ele só mostra um de cada. Se eu trouxer agora outro campo, vamos pegar aqui o valor total. E vou trazer para cá. Olha o que ele fez. Ele já calculou para mim o valor total de vendas em cada um dos estados. Mas, de novo, sumarizando, né? Todo o valor total de vendas de Minas Gerais, só o valor total de vendas em São Paulo. Agora imagina que eu quero colocar isso discriminado por loja na minha tabela também. Então eu vou vir aqui e vou pegar o nome da loja. Aqui em filiais, eu quero saber em qual loja que está. Trago aqui, eu posso já colocar na ordem que eu quero. Por exemplo, eu quero que isso apareça no final. Depois eu acerto. Então, agora São Paulo já passou a aparecer 4 vezes aqui. Uma para cada loja, com as vendas aqui, o volume total, o valor total de vendas dividido para cada loja. Ah, mas eu gostaria que esse nome viesse logo depois do estado. Faz sentido, né? A gente ter o valor por último. Eu clico aqui em nome, seguro e arrasto e reposiciono aqui. Ele inverte aqui os valores para mim, tá? Outra coisa, eu posso colocar também aqui, eu quero o nome da cidade. Vou colocar aqui logo embaixo de estado. Arrastei cidade para cá, soltei, colocou aqui. Mantém 10 linhas porque é uma loja para cada cidade, certo? E aqui as vendas divididas por cada loja. Ordenação dessa coluna, dessa tabela, ela pode ser ordenada por qualquer coluna. Por exemplo, se eu pegar uma coluna que tem texto, eu posso ordenar por ordem alfabética. Vou clicar aqui em cidade. Ele colocou Belo Horizonte em primeiro, ordem alfabética. Se eu clicar de novo, ele vai colocar uma ordem decrescente. Ou seja, ele vai vir de Vitória para Belo Horizonte. Se eu clicar numa coluna de valor numérico, ele vai ordenar também de forma crescente ou decrescente, né? Aqui ele colocou de forma decrescente, de 106 até 41. Se eu clico de novo, ele inverte a ordem, de 41 a 106. Eu posso combinar duas ou mais ordenações. Por exemplo, eu quero que coloque por ordem alfabética de estado, São Paulo por último, ok, mas eu quero que dentro de cada estado seja ordenado por ordem crescente ou decrescente, de acordo com o valor. Aqui eu vejo que ele está em ordem alfabética, São Paulo por último, mas aqui dentro de São Paulo os valores estão ordenados aleatoriamente. Né? Se eu pegar aqui com o estado selecionado, eu segurar a tecla Shift, ele vai ordenar primeiro por estado, que já estava ordenado, e depois pelo meu próximo campo, que é valor. Então, ele ordenou por ordem alfabética e dentro de cada elemento aqui, por exemplo, São Paulo, ele ordenou do maior para o menor. Se a gente vem aqui em Belo Horizonte, também está aqui 88 primeiro e 87 depois. Contagem que também é Minas Gerais, 82. Beleza? Então eu posso ordenar por uma ou mais colunas segurando o Shift. A gente tem aqui nas configurações de tabela também algumas coisas que não aparecem em outros, como total. Eu tenho aqui esse total de vendas 803, eu posso, por exemplo, desativar, tá? Eu tenho aqui opções de estilo, de grade, então eu posso trabalhar na minha grade, no meu estilo, por exemplo, padrão. Eu vou colocar aqui condensado. Ele muda a minha tabela aqui com esses estilos pré-determinados, alternando linhas. Então ele tem algumas configurações pré-determinadas aqui. Eu particularmente não gosto desse tipo de configuração. Por quê? Tem um problema que a gente encontra quando um elemento chama mais atenção do que o dado. Esses cabeçalhos escuros aqui chamam muita atenção. Se você colocar um azul, alguma coisa muito chamativa, você tem um cabeçalho que chama mais atenção do que o dado. Isso não é legal. O protagonista do seu dashboard é o dado.
A gente tem que pensar isso. É aquilo que eu já comentei e a gente vai ver com mais profundidade depois. Ter um bom aspecto visual é legal, mas antes disso a gente tem que pensar na utilidade, na experiência do usuário, na finalidade do dashboard, que é trazer informação. Se um outro elemento deixa o dashboard muito bonito, mas tira o protagonismo do dado, da informação, isso não é legal. A gente está priorizando o aspecto errado no nosso dashboard, tá? Então, por isso, eu não gosto de utilizar essas formatações que dão destaque demais para o meu cabeçalho. Eu vou vir aqui, vou pegar o estilo, vou deixar o padrão, tá? Que é bem discreto e ele chama mais atenção para o dado. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que a gente pode utilizar. Deixa eu deletar isso aqui sem querer. Formatação condicional, a gente vai ver daqui a pouco no último vídeo desse módulo, então eu vou falar com calma sobre isso aqui, tá? Título também. Tabela, normalmente a gente não põe título porque a informação está mais aqui nos cabeçalhos, né? Mas dependendo do seu dashboard, se você vê que faz sentido colocar um título para explicar para o usuário o que está aqui, você coloca, tá? Vou colocar uma sombra aqui também. Depois eu vou decidir se eu quero usar sombra ou não. Barras de rolagem, legal a gente ajustar o tamanho da nossa tabela para não deixar barras de rolagem desnecessárias. Se existem muitos campos e não tem outro jeito, beleza, não tem problema nenhum se deixar uma barra de rolagem. Mas, se é possível fazer pequenos ajustes e evitar o aparecimento de barras de rolagem, melhor. A gente pode ajustar, inclusive, a largura aqui dos campos, tá? Isso pode ser bem útil para a gente conseguir fazer tudo caber aí no espaço que a gente tem. E está aqui a nossa tabela. A gente pode ir adicionando elementos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, até por loja, nível de loja. Eu posso adicionar outras coisas de outras tabelas, por exemplo. Eu vou colocar fornecedor. O que vai acontecer? Vou colocar o fornecedor lá no começo da minha tabela, abaixo da loja, beleza? Ele colocou para cada estado, cidade e loja um fornecedor. Ou seja, para a loja do Boulevard, ele colocou uma linha para cada um dos fornecedores e colocou o valor aqui. Ou seja, a gente pode ir adicionando elemento até a gente ter uma tabela que vai chegar em linha por linha, tá? Então, é muito útil a tabela. E uma pergunta que todo mundo faz: eu consigo exportar isso para o Excel? Porque aí a gente consegue montar tudo que a gente quer numa tabela e voltar isso para o Excel para a gente ter um arquivo para enviar para alguém ou para fazer outro trabalho? Consegue. Você vem aqui, exportar dados. Ele vai exportar no formato CSV. Vocês lembram lá da aula de importação? Se você não lembra, pode voltar lá na aula 2.1, que a gente fala em importação de dados. Você vai ver uma explicação bem detalhada sobre arquivo CSV. E você consegue abrir esse arquivo e importar esse arquivo para o Excel depois, tá? Se for no Power BI na nuvem, você consegue já transportar isso para o formato de XLSX. Já abre direto para o Excel, tá ok? Então, tá aqui a nossa tabela. Vou deixar ela aqui no cantinho também. E depois a gente retorna nela para falar de formatação condicional. Agora, pessoal, vou mostrar um que também o pessoal gosta demais, que pode ser útil. Tem que ser usado com, vamos dizer assim, com um critério. Você não pode simplesmente usar como se fosse um card, só para trazer uma informação solta, que é o indicador. O indicador, ele também vai aceitar um campo de valor, porém ele tem aqui um mínimo, um máximo e um destino, que seria a meta. Eu vou explicar a função de cada um. Eu não recomendo você usar da maneira que eu vou mostrar agora. Eu vou colocar aqui o valor total. Ele é um velocímetro, você está vendo, né? Se eu coloco só o valor total, o que ele vai fazer? E muita gente acaba utilizando dessa maneira. Ele coloca aqui 0 bilhões, 1,61 bilhões, e no meio exatamente o meu valor, ou seja, se eu não determinar o máximo, o mínimo, ele vai simplesmente estar sempre aqui no meio. Não recomendo você usar dessa maneira, porque aqui você tem um enfeite, porque é exatamente a mesma informação que tem aqui,
Só que ele está aqui com uma curvinha, com um preenchimento, né? E tem gente que acaba fazendo isso. E não faz sentido a gente usar dessa maneira sem usar os outros recursos de mínimo, máximo e valor de destino, que é o valor de meta. Esse card ele é muito útil quando você trabalha com isso aqui. Eu vou dar um exemplo. A gente pode colocar como valor mínimo, máximo e destino uma medida ou um campo também. Só que aqui eu não vou preparar um campo ou uma medida só para isso, eu vou colocar manualmente para mostrar para vocês qual que é a função desse máximo, mínimo e destino. Aqui, no eixo do medidor, eu vou colocar manualmente o máximo e mínimo. Eu vou colocar no mínimo 500 milhões. 500 mil, 500 milhões. Opa, coloquei 5 bilhões, 500 milhões. Então ele vem aqui até os 800 e em vez de 1,61 eu vou colocar 1 bilhão e 200, tá? Ok. Então eu vou colocar aqui também o destino. O destino seria uma meta a ser alcançada. Eu vou colocar aqui 900. 900 milhões. Beleza. Então aqui eu tenho mais informação do que simplesmente os outros 803 milhões, porque aqui eu contextualizo o dado, ou seja, eu não simplesmente vejo um número 803, eu já tenho um indicador se esse número está perto da minha meta, já superou a minha meta, já passou da minha meta, ou seja, eu contextualizo esse dado, eu dou informações que vão fazer com que, quando a pessoa bater o olho aqui, ela vai falar se 803 milhões é um número bom ou não, é um valor esperado ou não. Aqui eu tenho o valor solto, né? Aqui eu já tenho um contexto que me fala se esse valor está dentro do que eu quero ou não. Por exemplo, pode ser, eu posso desejar esse valor abaixo da meta. Se eu estou falando, por exemplo, do número de erros nos meus processos, eu quero que ele esteja abaixo. Na hora que eu bater o olho, eu falo, olha, está tudo ok. Se passou da meta o meu número de erros, eu falo, tem um problema aqui, eu tenho que verificar. Se eu tenho uma meta de vendas de 900 milhões, eu estou chegando no fim do mês e ainda está em 800, eu falo, opa, estou com um problema aqui. Eu preciso fazer alguma ação para bater minha meta de vendas aí, né? Então, isso traz mais informação para a gente. É aquilo, a gente pensar que certas coisas só fazem sentido se forem realmente úteis. Colocar um velocímetro desse sem uma informação a mais, sem agregar nenhum valor na informação só para ficar bonito, não faz sentido. Então vamos colocar isso na cabeça. Primeiro a gente pensa na utilidade, na praticidade, na experiência do usuário, na facilidade do entendimento da informação. Depois a gente pensa no visual. Combinado? Então, esse aqui vocês usem quando fizer sentido. Tudo o que vocês forem construir, pensem sempre assim. O que faz sentido eu colocar no meu dashboard, tá certo? Vou deixar no cantinho aqui também e a gente vai partir para o nosso próximo gráfico agora. Agora, pessoal, eu vou mostrar um que eu particularmente adoro. É um dos meus preferidos e ele é relativamente novo. Deve ter coisa de 1 ano que a Microsoft adicionou ele aqui como um visual nativo do Power BI. É essa árvore hierárquica. Vou clicar nela aqui. Esse nome, árvore hierárquica, ele difere um pouco da tradução original, que seria árvore de decomposição, se a gente fosse traduzir o nome desse visual ao pé da letra. E o propósito dele é justamente isso, decompor o dado. Vou deixar ele bem grande aqui, dá bastante destaque a ele por enquanto. Vou embolar um pouquinho dos meus outros aqui, porque esse aqui é muito legal. Vocês vão ver a utilidade que ele tem. Às vezes você está fazendo um dashboard para um cliente ou para você mesmo, para o seu chefe, que você sabe que ele vai querer ver o dado decomposto em todas as categorias possíveis e você não quer produzir ali 20, 30 gráficos para ele. A árvore de decomposição, ou árvore hierárquica, ela permite a gente pegar um valor e decompor por várias categorias na ordem que o usuário quiser, na ordem de quem está utilizando, não construindo o seu dashboard. Como é que funciona isso? Eu vou colocar aqui o valor que eu quero decompor, que é o valor total. Ok.
ele me deu aqui valor total. Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte para ficar bem legível para vocês. Valor total, ok. Vamos aumentar a fonte do valor também. Se alguém estiver vendo numa tela menor, conseguir enxergar. Então ele me deu aqui os 803 milhões e aqui valor total. E eu posso, vou colocar aqui em campos, e eu posso explicar esse dado por várias categorias. Eu vou começar explicando esse dado por estado. Então o que acontece? Se eu vier aqui no mais, ele me permite selecionar o que eu quero, a categoria, e eu ponho estado. Beleza, dividiu por estado, mas isso não é muito diferente do que outros gráficos fazem. Só que eu posso colocar aqui vários campos no explicar por exemplo. Eu vou pegar o nome da cidade, eu vou pegar o nome da loja, eu vou passar para outra tabela, vou pegar o nome do fornecedor, estou colocando um debaixo do outro aqui, vocês vão ver que isso não vai importar muito a ordem que eu colocar. Eu quero pôr, vamos pegar ali em produtos, por segmento, por categoria, ou seja, eu posso colocar N explicar por aqui, categorias pelas quais eu vou explicar meu dado. E aí que está a grande sacada desse visual. Eu vou fechar aqui o estado e vou pedir para explicar de novo. Ele não precisa obedecer essa ordem que eu coloquei aqui. A cada vez que eu expandir, ele vai me deixar escolher o que eu quero. Por exemplo, eu quero explicar por estado. Beleza. Explicou por estado. Agora eu posso escolher de novo. Eu quero por fornecedor. Então aqui, São Paulo. Aí eu peguei São Paulo, ele explicou aqui cada fornecedor por São Paulo. Se eu clicar em MG, ele pega cada fornecedor por Minas Gerais. Rio de Janeiro, mesma coisa. E vai mudando os dados aqui. Ah, não é por fornecedor que eu queria não. Tiro o fornecedor e escolho outro. Por exemplo, por categoria. Então eu tenho meu dado decomposto por estado e por categoria. E posso fazer isso em vários níveis. Por exemplo, estado, agora eu quero ver cidade. Eu quero a cidade de São Paulo e eu quero por fornecedor. Aí e o fornecedor Nova Pista eu quero por categoria. Pronto, esportiva. Agora, eu quero ver elegância. Moda básica e jeans. Vult, conforto, por exemplo, conforto da marca Vult na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, o valor é 5.608.000, tá? Ou seja, isso aqui dá a quem está usando o dashboard a liberdade de decompor esse valor por todas as categorias sem que você tenha que criar um gráfico de barras ali para isso, tá? Ou seja, dependendo vamos dizer assim, da utilização do painel, do propósito, quem que vai utilizar, isso aqui pode substituir vários gráficos de barra, de coluna ou de barra, tá? Então isso aqui é muito útil, é muito legal. Eu sugiro que vocês façam isso que eu fiz aqui, montem e vão brincando aí, entendendo o funcionamento deles. Olha, eu posso mudar aqui, por exemplo, para Minas Gerais e voltar aqui, expandir para os outros. Aí eu clico em Belo Horizonte, ele já vai pular para o nível de fornecedor. Então, à medida que vocês forem mudando essas categorias aqui, a ordem, a forma como está, ele vai mudando. Vale a pena vocês montarem isso aqui e não só joga para o lado ainda não. Para o vídeo aí, passa uns 10 minutinhos brincando para conhecer esse gráfico, que com certeza ele vai ser muito útil para vocês aí para a construção de um dashboard, tá certo? Vou colocar ele no cantinho aqui. Façam isso que eu sugeri, eu acho que vai ser muito produtivo. Dá uma pausa no vídeo e brinca um pouco nesse gráfico, tá certo? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um tipo de gráfico que ele pode não ser muito útil, tá? Ele é muitas vezes usado mais para deixar o dashboard bonito. Eu estou falando isso, ele é útil sim, tá? Eu estou falando isso porque muita gente usa só como um recurso visual.
é aquilo que eu falei, ele tem que fazer sentido para ser utilizado, mas ele é muito legal, que é o mapa. A gente pode ter mais de um tipo de mapa, tá? No Power BI, mais de um tipo de visual. Eu vou especificamente mostrar para vocês esse visual de mapa. Esse visual vai criar um círculo na localidade e o tamanho desse círculo vai variar conforme um campo de valor que a gente entregar para ele, tá? Eu vou escolher aqui, para esse tamanho, o meu valor total. Tamanho, valor total, ou seja, ele já pegou aqui, ele usa o Bing, tá? Para trazer as informações de localidade. E o que ele vai fazer? Eu vou dar para ele localização, ou latitude e longitude, ou um campo de endereço, ou um campo de cidade, estado, e ele vai consultar o Bing para localizar esse ponto no mapa. Tá? Aqui eu vou utilizar o nome da cidade. Localização cidade. Ele já conseguiu aqui ler, deixa eu colocar maior aqui na tela para a gente ver. Ele já conseguiu ler aqui Belo Horizonte, Contagem, eu posso aproximar aqui no mapa. Olha como é que o tamanho dos círculos é diferente, porque Belo Horizonte vendeu mais que Contagem. Eu posso vir aqui, por exemplo, São Paulo e Campinas. Eu vejo aqui São Paulo, 272, Campinas, um círculo menor, 82.184. Aqui ele se deu bem assim só com a localização de cidade, porque a gente tem poucas cidades e são, na maioria, capitais. Só que a gente pode ter cidades com nome repetido, então isso às vezes confunde. Se a gente tiver só um campo de cidade, você tem um nome de cidade que aparece em vários estados, nome de cidade que aparece fora do país, isso pode causar uma confusão. Então, é bom eu trazer mais informações, por exemplo, o nome de estado. Isso pode evitar, se a gente tiver um número maior de localidades, que isso cause alguma confusão. Agora, olha quem que apareceu aqui. As nossas setas de hierarquia. Porque a gente tem uma hierarquia aqui, estado e cidade. Aqui ele está mostrando por estado, agora que eu coloquei o campo, que é o nível mais alto da hierarquia. Então ele só tem 4 círculos. E da mesma maneira que a gente fez naqueles gráficos que tem suporte à hierarquia, eu posso clicar aqui no drill e clicar em um estado e ele vai abrir para mim as cidades. Ou seja, se você tem muitas cidades, isso pode ser muito útil. Ele pegou aqui Belo Horizonte, Contagem. Se eu clico na setinha para cima, ele volta, tá, na posição. Se eu venho na setinha bifurcada, ele abre todas as cidades aqui para mim. Ele mostrou de novo São Paulo, Campinas, Contagem, Belo Horizonte. Se eu subo, ele volta aqui para o nível de estado, tá certo? Agora, pessoal, importante. Quando a gente coloca aqui e ele não reconhece que é um campo de cidade, pode acontecer. Às vezes você tem um código aqui nesse campo, por exemplo, nome município, e ele não reconhece ou ele não consegue perceber no dado que aquilo é uma informação de cidade. Como é que você faz? Você pega, por exemplo, aqui, estado e cidade e vai informar para ele que isso é um campo geográfico. Como é que você faz? Seleciona aqui estado, aqui o nome é estado, o tipo é texto, e aqui ele tem uma informação aqui que é a categoria de dados, está aqui como não categorizado. Eu posso vir aqui e colocar o que ele é. Se ele é um país, se ele é uma latitude, ele aqui para mim é um estado ou província. Olha que ele marcou com um globo aqui, ou seja, reconheceu que isso é um dado geográfico. Posso fazer o mesmo para a cidade. Aqui não teve necessidade, ele funcionou sem isso, mas pode haver casos que você precise disso. Por exemplo, latitude e longitude, você teria que fazer isso. Cidade, eu venho aqui, qual que é a categoria dele? É cidade. Pronto. Ok. Então, às vezes é necessário fazer isso, tá? Você vê que ele marcou com o globo estado e cidade, então está aqui o nosso mapa. Por que eu falo que às vezes o pessoal usa sem necessidade o mapa? Porque, por exemplo, aqui eu tenho só informações do total de vendas e a distância das lojas, por exemplo, não me diz muito nesses mapas e não significa muita coisa para mim. Porém, há situações que o mapa pode ser importante. Por exemplo, uma vez
eu fiz um trabalho para uma empresa que analisou o fluxo de clientes quando fecharam uma loja numa cidade, como é que foi o fluxo de clientes dessa cidade para as lojas das cidades mais próximas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Né? E o fluxo foi muito menor do que eles esperavam, porque a gente tinha lá uma loja que foi fechada em Betim e esperava-se que as pessoas passassem a comprar na loja de Contagem. Só que quando colocamos lá no mapa, deu para perceber a distância do endereço dos clientes ali em Betim para a loja de Contagem. Então ficou bem óbvio que foi mais fácil para aquelas pessoas irem para a loja da concorrência. Então, nesse caso fez muito sentido, o mapa foi uma análise assim formidável que deu a resposta para o problema, mas em muitos casos eu vejo o mapa sendo usado para simplesmente informar valor, para enfeitar o dashboard, né? E simplesmente não faz sentido, ele não faz diferença nenhuma prática estar ali. Tá? É claro que às vezes você quer impressionar, por exemplo, se você é de uma área comercial, está vendendo um dashboard, o visual vai contar muito, esse tipo de coisa impressiona. Mas na hora da gente colocar isso em prática, é bom ponderar. Né? Isso é útil? Isso facilita a vida realmente do usuário? Será que uma tabela com essas informações não seria muito mais rápido de localizar o dado que eu quero? Uma tabela listando ali Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, né? Os dados tudo ali na cara, não seria mais fácil do que eu ter esse gráfico aqui no formato de mapa? Então, eu vou bater sempre nessa tecla até o final do curso agora, tá, gente? Pensem no propósito, na utilidade, na experiência do usuário, na velocidade com que o usuário vai poder ler a informação. Coloque isso na frente aí da questão do aspecto visual, simplesmente estar simplesmente agradável visualmente, tá ok? Vou colocar o nosso mapa de lado aqui também. E agora a gente vai falar sobre o nosso próximo assunto, que é a formatação condicional. Tá? Isso é muito útil, é muito legal e vai ser tratado agora na nossa última aula desse módulo.